Fala pessoal, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo resolvendo exercícios aqui da plataforma do LeetCode. Hoje a gente vai falar do problema de número 49, intitulado Group Anagrams. É outro bem conhecido, ele é extremamente recorrente em entrevistas, em seleções, para as vagas aí de emprego. E eu acho que você vai gostar bastante. É mais um exercício de anagramas. Eu falo mais porque a gente já gravou resolvendo aí um vídeo, um problema sobre anagramas. Então eu recomendo que você assista o vídeo sobre anagramas. Eu vou deixar aqui o link na descrição, porque você vai entender todo o raciocínio por trás, né, toda a estrutura que você deve seguir para conseguir resolver esses problemas de uma forma bem tranquila, tá? Bem fluida. Bom, então vamos lá. Group Anagrams. Este problema ele é considerado de nível intermediário aqui na plataforma, apesar de que eu, particularmente, eu considero bem mais fácil, inclusive, do que outros exercícios que são considerados fáceis, tá? Porque, como eu digo, se você conhece o raciocínio por trás, você consegue resolver praticamente todos os outros que têm aí a mesma ideia. Então vamos lá, vamos direto ao ponto, vamos ler aqui o enunciado. Ele diz assim: dado um array de strings STRS, né, a abreviação de strings, foi dado aí a você um array de strings. Agrupe os anagramas. Então é isso que ele quer. Você pode dar a resposta, né, responder em qualquer ordem. Então, por exemplo, vamos supor que ele te dá como entrada um array de strings contendo as strings EAT, TEA, TAN, ATE, NAT e BAT. É um array de strings. A saída vai ser um array contendo três arrays. O primeiro BAT, com a string BAT, o segundo com as strings NAT e TAN, e o terceiro com as strings ATE, EAT e TEA. Eu recomendo fortemente que você pause agora o vídeo e tente entender como é que, dessa entrada, ele gerou essa saída. É fácil de você entender, só vendo aqui você consegue, captando aí alguns padrões, né, pensando aí em padrões, achar essa resposta. Pausa o vídeo e tente entender. Pausou? Enfim, independentemente de você ter entendido ou não, a gente vai explicar aqui agora. A ideia, pessoal, é que nós temos aqui anagramas, certo? Então, por exemplo, a palavra EAT é basicamente a mesma palavra TEA. São palavras diferentes, obviamente, mas têm as mesmas letras. Se elas forem aí reagrupadas, podem se tornar a mesma palavra, certo? Então, o que ele quer fazer é, justamente como diz o título, agrupar anagramas. Então, nesse primeiro array, os anagramas que têm os caracteres BAT, como não havia outros anagramas, né, outras palavras, ficou só ele aqui isolado, BAT. Na segunda posição, os anagramas das letras NAT, no caso NAT e TAN, né? E na terceira posição, as palavras que são anagramas, né, das letras A, E e T, ou seja, ATE, EAT e TAA. Ele procurou o que é que era anagrama aqui, agrupou e fez, né, grupinhos aqui de arrays, beleza? Bom, nessa minha explicação eu já diluí aqui essas explanations que vocês podem ler aqui, mas basicamente ele vai dizer, né, que não tem nenhum string aqui nessas strings, que arranjadas possam formar BAT, ou seja, não tem outros anagramas, por isso que ele ficou isolado aqui. Já as strings NAT e TAN são anagramas, ATE, EAT e TEA também são anagramas, né, podem ser rearranjados para formar uns aos outros, por isso que eles foram agrupados aqui. Um segundo exemplo, ele diz que se te for dada uma string vazia, né, sem nada, a saída ainda assim tem que ser um array de um array, né, uma matriz contendo o valor vazio, porque a saída necessariamente tem que ser no formato array de array, vetor de vetor. No terceiro exemplo, ele te dá aqui apenas o caractere letra A, né, e a saída tem que ser justamente um vetor com um vetor contendo apenas o caractere letra A. Tranquilo, pessoal? E aí as restrições, enfim, a gente está sempre levando em consideração palavras em inglês em letra minúscula e tudo mais. Ok, vamos para a solução. Vamos lá. Para a gente entender essa solução, eu quero que você pense o seguinte. O que foi que ele fez? Ele fez o seguinte. Ele analisou palavra por palavra. Ele foi de uma por uma. Então, a gente já pensa num for, iteração, né? Então, por exemplo, ele começou aqui na palavra, na string EAT. O EAT é composto pelas letras, eu vou colocar em ordem alfabética, tá? A, E e T. Vamos criar um grupo, né, para agrupar os anagramas que tem essas letras? Vamos criar aqui um grupo. O grupo das palavras que contém, né, as letras A,
E e T. Quem faz parte desse grupo? Primeiramente, essa string, né? É a T. Então, vamos colocar ela aqui no grupo. É a T. Ok. Vamos para a próxima string. TEA. Opa! TEA também é composto pelas letras A, E e T, né? Então, também é um anagrama. Então, vou adicionar nesse grupo que a gente criou a palavra TEA. Ok? Beleza? Terceira string. TAN. Opa, TAN não. A gente não tem um grupo que tem essa letra N aí no meio, né? Então, vamos criar aqui, ó, A, N e T. Estou colocando em ordem alfabética. Quem faz parte desse grupo? Essa string, TAN. Ok? Vamos para a quarta string, ATE. Opa, ATE já tem um grupo. Ele é composto aí pelas letras A, E e T. Então, faz parte desse primeiro grupo. Vamos adicionar aqui, ó, A, T e E. E assim sucessivamente, ó, NAT. NAT faz parte desse segundo grupo. Então, vou adicionar aqui, NAT. E assim sucessivamente. O grupo das letras A, B e T só tem praticamente essa última aqui, né? Não tem outros anagramas, então fica aqui sozinha, B, A, T. Tranquilo? Bom, batendo o olho aqui, né, eu fiz isso aqui para que vocês propositalmente pudessem enxergar. O que é que vocês conseguem compreender aqui? Se vocês já conhecem essa estrutura de dados, talvez vocês batam o olho e pensem, opa, eu estou percebendo que você tem aqui uma espécie de grupo e valores associados. Ou, como aqui só tem um único valor, né, uma chave e um valor. Uma chave e um valor. Uma chave e um valor. Ah, Daniel, mas aqui tem vários valores, não importa, tá? Aqui a gente tem uma estrutura de dados chamada HashMap. O HashMap é uma estrutura de dados que mapeia aí uma chave e um valor, ou seja, um valor para uma chave e vice-versa, tá? E aqui a gente tem na chave AET, o valor é AT, T é A, AT é. O valor é o array. Então, um array pode ser um valor único, ok? Aqui na chave ANT, a gente tem o valor array, TAN, NAT. Então, a gente pode colocar isso aqui como um array, né? Um array aqui, que seria o valor, e um array aqui, que seria um valor individual, mas também tem que ser um array. O próprio enunciado deixa claro aqui. Ok, pessoal? Então, tranquilo, né? O que a gente está fazendo aqui é basicamente pensando em um HashMap. Beleza. Então, vamos agora, dadas essas informações iniciais que são cruciais, começar a resolver o nosso problema. Tranquilo, eu estou utilizando aqui a linguagem Java, né, a linguagem que eu prefiro. Você pode utilizar Python, pode utilizar Go, C, o que quer que seja. Mas eu estou utilizando Java. E aqui no Java, se eu estou falando aqui em HashMap, só lembrando aqui, né, pausa um pouquinho. Aqui é um método chamado GroupAnagrams, que vai receber aqui o array de strings, chamado strings, e ele devolve uma lista de quê? De lista de strings. Então, é uma lista de strings, beleza? Então, vamos lá. Para isso, para resolver esse problema, eu vou criar justamente esse mapa. Esse mapa que vai mapear uma string para uma lista de strings. Lista de string, ok? Vou chamar de map e vou utilizar a implementação padrão aqui do Java, que é o HashMap. Se você já viu, repito, o exercício sobre anagramas que a gente já fez, que eu vou colocar aqui o link na descrição, você vai entender. Mas a ideia é que eu vou criar agora um HashMap, uma estrutura que vai mapear uma chave, que vai ser do tipo string, para um valor, que vai ser uma lista de strings. Tranquilo, gente? A ideia é que vai ter uma chave, olha só, e aqui um valor. A gente vai pegar essa listinha aqui que a gente vai gerar, né, vai transformar ela num string para ser a chave, e esses valores aqui desse array vão ser justamente a nossa lista de strings. É apenas isso. Como é que a gente vai fazer isso? Vamos lá. Falei para vocês logo no início da explicação que a gente sai passando por palavra, né? Ou seja, iterando a string por string desse nosso input. Então, se a gente vai fazer isso, nós obviamente vamos fazer um for, que vai iterar por strings, que são as strings strs, tá? O iterável strs. E aí, gente, o que a gente vai fazer é o seguinte. Como é que a gente vai criar uma chave, né, para agrupar esses anagramas? Aqui eu vou fazer uma técnica que a gente utilizou naquele exercício de anagramas, o primeiro que a gente gravou. Eu não lembro exatamente qual foi o exercício, mas eu vou colocar o link na descrição. Mas a técnica, basicamente, né, que é bem usada, muito recorrente, né, nas melhores formas de resolver esses exercícios,
é primeiro criar um vetor de 26 caracteres para contar a frequência de cada caractere que aparece. Então, eu vou colocar aqui em forma de comentário para ficar melhor de você ver. Vamos criar um vetor de 26 posições para contar a frequência de cada caractere. Ok? Então, vamos criar aqui um vetor de inteiros, chamado de count, que é de contagem, e vai ser aí um new int de 26 posições. A ideia, gente, é que a gente vai percorrer string, por exemplo, EAT, e vai contar quantas ocorrências cada caractere tem. Por exemplo, na primeira palavra, EAT, quantas vezes o E aparece? Uma vez. Quantas vezes o A aparece? Uma vez. Quantas vezes o T aparece? Uma vez. Então, a gente vai substituir onde tem 0 no array, na posição do alfabeto, por 1, quando aparecer essa letra no alfabeto. Porque no final, esse array ele vai ser a nossa chave. Essa é a grande sacada. A gente vai converter esse array aqui num string e vai transformar ele numa chave. Mas vamos prosseguir, para a gente entender. Vamos agora preencher o vetor de contagem. Como é que a gente faz isso? Da seguinte forma: para cada caractere de string.toCharArray, eu vou fazer um count do caractere atual menos o caractere A e incrementar. Eu não sei se você lembra disso, mas o que é que ele está fazendo aqui? Ele está fazendo o seguinte: ele está analisando a string atual, por exemplo, EAT. Para cada string, no caso para EAT, ele vai criar um vetor de 26 posições. Sim, associado a EAT vai ter um vetor de 26 posições. E para cada letra, caractere de EAT, por exemplo, o E, ele vai contar, vai adicionar 1 ali dentro daquele vetor. Então, por exemplo, apareceu um E. Então, na posição do vetor que tem um E, então é assim, 0 vai ser o A, B, C, D, E, F, enfim, 26 posições. Onde tem a letra E, ele vai botar 1. Então, A, B, C, D, E, ele bota 1, certo? Onde tem o A, ele bota 1. E assim sucessivamente. É assim que funciona. Daniel, mas como é que ele sabe a posição da letra do alfabeto no vetor? A gente faz a posição do caractere atual subtraindo do caractere A. É sempre do A. Isso aqui na tabela ASCII faz com que a gente... É uma subtração que leva em consideração a tabela ASCII e faz a gente achar a posição do alfabeto. Então, nesse vetor, na posição do alfabeto dessa letra, a gente incrementa 1. Ok? Beleza. Então, em seguida, o que é que eu vou fazer? Eu vou converter, olha que interessante, o vetor de contagem acima para uma string. A ideia é que isso aqui seja uma chave, é como uma chave. Como é que eu faço isso? Eu utilizo da classe Arrays o método toString e passo aí o vetor de contagem como parâmetro. Isso vai me retornar uma string que eu vou chamar de chave. Ah, Daniel, eu acho que eu estou começando a entender. Você está percorrendo, passando por todas as strings que te foram dadas, está criando para cada uma delas um vetor de 26 posições, porque eu acho que você quer criar uma chave, né? Como você explicou aqui no começo. E aí, para cada letrinha dessa palavra que você está analisando, né, você vai contar a frequência delas no alfabeto, porque depois, né, com isso você vai criar uma chave, né, porque você vai transformar esse vetor de caracteres no string e vai transformar em chave, porque depois, quando você for analisar outra palavra que tem as mesmas letras, vai cair sempre na mesma chave, porque vai ter a mesma quantidade de letras, de T, de E, de A, exatamente. É justamente isso que eu estou fazendo. E aí, ato contínuo, o que eu vou fazer agora é agrupar as palavras com a mesma chave. Como é que eu faço isso? Aqui do HashMap, do meu map, eu tenho um método chamado compute, não sei se você conhece. Se não conhece, você vai conhecer aqui agora. If absent, compute if, if absent. E aqui eu passo como parâmetro a chave, certo? Ele vai agrupar as palavras com a mesma chave. Porém, se não existir ali uma listazinha, né, enfim, para aquela mesma chave, ele cria na hora. Então, eu utilizo aqui uma expressão, a função lambda, que seria como se fosse uma espécie de fallback, pensa assim, que vai criar um novo ArrayList, beleza? E dentro desse ArrayList, ele vai adicionar essa string.
ok? Então ele vai verificar, né, se já existe ali aquela chave, se não existe aquela mesma chave, se não foi criado ali um array, né, com aquela chave, ele vai criar um array list ali na hora e vai adicionar já aquela string naquela lista, que é justamente esse processo inicial que a gente fez, né? Opa, eu estou aqui analisando a string EAT, não tem aí, né, nenhuma chave, então eu vou criar essa chave agora, tá? Se tiver, ele agrupa, se não, ele cria uma nova. Então é isso aqui que está sendo feito, ok? Beleza, e aí por fim eu vou simplesmente retornar a lista de grupos de anagramas. Ele já fez o agrupamento, então a gente vai agora simplesmente retornar um new array list, passando nesse array list os valores do nosso mapeamento, map.values, ok? Então deixa eu voltar aqui, tá? Então vamos executar aqui para ver se deu tudo certo. Dá aqui um run. E ele passou. Todos os casos de testes foram aceitos, certo? Para todos os exemplos que foram dados. Então, só lembrando aqui, né, o nosso raciocínio, né? Ele analisou cada uma das strings, certo? Eu vou ser repetitivo aqui mesmo, que é para você fixar. Ele vai analisar cada uma das strings, tá? E para cada string dessa, ele cria um array, um vetor de 26 posições. Então, por exemplo, a primeira string, EAT. Para o EAT, ele criou um array de 26 posições, um array zerado de 0,00026 vezes, tá? Porque ele quer criar uma chave. Para cada letrinha desse EAT, ele contou quantas vezes no alfabeto cada uma dessas letras aparece, ok? E aí ele gerou um vetor de contagens. Ele pegou esse vetor de contagens e transformou numa chave, porque se tiver outro anagrama, né, outra palavra com as mesmas letras, vai cair nessa mesma chave, porque vai ter a mesma contagem, ok? De letras. E aí depois a gente chamou esse método computeIfAbsent. Esse método aqui ele é usado para verificar se uma chave já existe ali no hashmap. Se a chave não existir, ele vai criar automaticamente, insere um valor associado a essa chave, certo? E como eu falei, caso essa chave ela já exista, o valor associado ele vai ser retornado e não vai modificar nada, ok? Tranquilo? E por fim, a gente retorna um array list, justamente no formato aqui do tipo de retorno, que seria uma lista de strings. Então, um array list contendo esses valores, ok? Então, já executamos, vamos submeter o nosso problema e ele foi aceito. Tranquilo, pessoal? Valeu, é isso e muito obrigado.